Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Prazer, uma alegria poder estar unidos com os irmãos mais uma vez em torno da palavra de Deus. Deus tem uma palavra para mim, para você, para todos nós nessa noite. Abra a sua Bíblia comigo, aí na sua casa. Salmo de número 92. No verso de número 12 apenas, a nossa meditação nessa noite. Salmo de número 92, o verso de número 12. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Outra vez, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai. Nós te louvamos nessa noite, ó Deus, porque podemos experimentar no dia de hoje a tua bondade, a tua misericórdia. Ó Pai, ó Deus, nós recebemos o teu favor, a tua proteção, a tua direção e a tua provisão. E hoje, nesse momento, agora, ao findar de mais um dia, nós temos, Pai, o privilégio de estar diante do teu altar, ó Deus, estarmos, Senhor, ó Deus, diante do teu Espírito para receber mais uma vez a tua palavra, Senhor. Meu Deus, enche os nossos corações com essa verdade e faz nós, Senhor, ó Deus, mais fortes, mais confiantes, Senhor, e mais esperançosos nesta noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, hoje eu estava na madrugada, na nossa oração aqui às 5 da manhã, e uma palavra veio forte ao meu coração e eu decidi, baseado nesse texto, nós estarmos falando a respeito daquilo que ardeu no meu coração. Talvez não seja uma palavra muito ouvida por você, um termo muito ouvido, mas certamente que é algo com que você tem que lidar todos os dias na sua vida, Você precisa, ter na sua vida para que você resista, para que você vença as batalhas e você continue, crescendo na presença de Deus. Hoje nós vamos falar sobre resiliência. Como eu disse, o termo pode até não ser conhecido de muitas pessoas, mas o seu significado tem tudo a ver com a nossa vida cristã, tem tudo a ver com a sua vida, tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho certeza que você não vai esquecer. Resiliência. Pastor, mas o que é resiliência, Resiliência, irmão, é a capacidade de alguém lidar com os problemas, se adaptar às mudanças e superar os obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Isso é a resiliência, essa capacidade de você lidar, com problemas, com mudanças repentinas, de você superar ou resistir obstáculos e você também resistir àquela pressão. Uma situação adversa, inesperada, um problema na sua vida te pega de surpresa e você então precisa resistir a isso. Isso é resiliência. Mas tem uma definição na física que é muito interessante, E eu gosto dela. Ela vai dizer que resiliência é o seguinte: é a energia máxima que pode ser absorvida sem criar uma deformação permanente. Os meninos aí, os que estudam, os acadêmicos aí, os meninos no colegial, já estudou, essas leis da física e certamente já se deparou com essa definição. Resiliência é a energia máxima que pode ser absorvida sem criar uma deformação permanente. O que é isso? É algo que vem de encontro à sua vida e você consegue resistir, absorver, e
e essa energia contrária não cause uma deformação permanente. Você sofre o impacto, você absorve o impacto, mas esse impacto não vai te derrubar. Mas vamos pensar num exemplo prático, para entender isso melhor. Vamos pensar na questão de um elástico, né? E elástico nesses dias está muito comum na máscara, né? Todo mundo está aí com esse negócio incomodando a orelha, apertando, puxando a orelha. Então vamos pensar no elástico, né? Pense no elástico, né? Material que você pode, então, esticar, né, e voltar às dimensões originais. O elástico você estica e ele volta ao que era antes. E ele só serve por causa disso, né? Porque quando você solta, ele volta ao estado original. Mas se você esticar ele além do que ele suporta, o que vai acontecer com esse elástico? Ou ele vai, como a gente no dizer nosso popular, relaxar, né? O elástico vai relaxar. Quem já não vestiu, né, uma bermuda com elástico relaxado, teve que amarrar alguma coisa? Por quê? Porque ele foi tensionado além do que ele podia suportar. Duas coisas vai acontecer com esse elástico se ele for esticado além do que ele pode suportar. Ou ele vai relaxar, ou ele vai arrebentar. E isso, na verdade, é então a resiliência, né? A resiliência, então, é o máximo de força que esse elástico consegue suportar sem relaxar ou sem arrebentar. Ficou muito claro, né? Pastor, o que isso tem a ver com a nossa vida, né? Isso tem tudo a ver com a nossa vida. Isso tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo esse tempo, né, da Covid, né, 19, do coronavírus, e isso trouxe tantas implicações, né? Trouxe tantas mudanças, né, de comportamento, de rotina, né, na sociedade como um todo, e isso trouxe um impacto, isso provocou mudanças, isso causou obstáculo, isso trouxe pressões. Nós precisamos então ser resilientes com relação a essa situação. Nós precisamos então resistir aos efeitos contrários desse problema, né? Porque não é só a questão de prevenir, né, de ficar em casa para impedir a contaminação, né? Tem uma série de implicações que altera totalmente a vida das pessoas e imprime uma pressão contra a nossa vida, contra a nossa família. É só você ver os noticiários das consequências da quarentena e da Covid, divórcios, violência familiar, né? Violência contra filhos, violência de esposo contra esposa, a situação das dificuldades financeiras, né, tem causado até suicídio, muitos empresários perturbados por causa dos prejuízos, né, da empresa quebrando, e não sabe lidar, não consegue lidar com isso, não é resiliente com relação a essa consequência. E o que acontece? Muitas vezes tem pessoas tirando a vida ou ficando depressivo, né? Então tem tudo a ver com a nossa situação, com a nossa vida. A pergunta é: você é um crente, é um cristão resiliente? Você é um cristão que tem tido a capacidade de lidar com esse problema? Como está a sua resiliência diante desse problema da quarentena, do coronavírus? Como está a resiliência da igreja? É como se nós estivéssemos sendo colocados à prova. É uma grande prova da nossa resiliência, da nossa capacidade de enfrentamento dos problemas, de adaptar às mudanças, de superar esse obstáculo e de resistir a essa pressão que está sendo impressa sobre nós, sobre a nossa vida. Como está essa sua capacidade? Você, eu, nós, somos crentes, cristãos resilientes ou não? O texto vai nos dar o exemplo da palmeira, né? O texto fala da palmeira e fala do cedro do Líbano, trazendo aí o salmista falando sobre os atributos dessas duas árvores, comparando com a capacidade do cristão de resistir, né, às intempéries, às circunstâncias, às adversidades, os problemas, essas pressões que vêm contra ele, e não só resistir, mas continuar crescendo. Né? Então a palmeira é esse grande exemplo de resiliência. As palmeiras são conhecidas por sua vida
longa. Aqui na nossa cidade tem algumas, mas não são tão velhas assim. Mas em muitos lugares tem palmeiras aí com décadas e décadas e décadas de vida. Então a palmeira, ela é conhecida por sua vida longa. E quando a Bíblia vai dizer sobre florescer como uma palmeira, está querendo dizer, ou significa, crescer e viver muito. Então, o justo, ou os bons, né, florescerão como a palmeira. O que isso quer dizer? Quer dizer que o justo, os bons, eles florescerão, ou seja, eles vão crescer e viver muito. Vão crescer e viver muito. Quer dizer que vão ter que enfrentar muitos obstáculos na caminhada para continuar crescendo. Você, para crescer como cristão, você tem que superar muitos obstáculos. Você tem que superar muitos problemas. E na nossa vida, nós precisamos então dessa qualidade. Nós precisamos desse atributo. Nós precisamos de ser resilientes, né? Ter essa capacidade de enfrentamento, né? As palmeiras, elas se mantêm de pé mesmo após fortes ventos, tempestades ou até mesmo furacões. Imagina isso, quando tem um furacão, as palmeiras continuam de pé, enquanto é interessante é que as suas folhas, embora pareçam ásperas, embora pareçam grosseiras, mas elas têm uma qualidade interessante. Elas têm a capacidade de sobreviver a ambientes quentes, né? De clima seco, e se adaptam a longos períodos sem chuva. Então, as folhas das palmeiras têm essa qualidade. Mesmo no deserto, elas continuam verdes, elas resistem à alta temperatura do deserto, muito tempo sem chuvas, mas enquanto as folhas têm essa capacidade, lá no chão, as raízes vão se aprofundando e buscando então encontrar uma fonte que seja regular de água, né? Então ela vão tão fundo que elas conseguem, mesmo no deserto, encontrar umidade, encontrar uma fonte regular de água. Aí alguém me pergunta, por que a palmeira tem essa resiliência? Por essas qualidades dela. Enquanto ela está enfrentando as tempestades de areia, enquanto ela está enfrentando os ventos, né, os furacões, ela está criando essa capacidade. Todas essas situações opostas impõem sobre ela, né, essa capacidade de se adaptar. E à medida que ela vai se adaptando, enfrentando o problema, ela vai aprofundando as raízes e as folhas vão se adaptando ao momento ou à situação hostil. E ela se torna forte, ela se torna então resiliente, né? A capacidade de resiliência da palmeira permite que ela suporte situações tão adversas que ela chega ao ponto de, mesmo sendo tão forte, tão de caule tão rígido, elas podem até envergar, porém ela não se renderá àquela pressão aplicada. Lembra do conceito do elástico? Ela se dobra, mas ela não se rende, ela se dobra e depois ela acaba voltando à sua situação original, à sua posição anterior. Ou seja, é isso que faz dela uma planta tão citada aqui, até citada na canção, comparada com um cristão justo, com um cristão firmado em Deus, nos princípios da palavra, com essa capacidade de enfrentamento, com essa capacidade de se adaptar às mudanças. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que nós nunca vivemos, e não é só a igreja, o mundo está vivendo esse período que está sendo exigido de nós uma alta capacidade de resiliência. Nós precisamos desenvolver essa capacidade de se adaptar. É uma mudança, nós não vamos voltar ao normal. Não haverá aquela normalidade. Nós teremos que conviver por um período com esse vírus. Nós não sabemos, ninguém sabe. Os cientistas não sabem. Tudo está sendo construído, o conhecimento científico está sendo construído, mas algo nós já sabemos. Nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus e desenvolver pelo Espírito de Deus essa resiliência, essa capacidade
capacidade de se adaptar, essa capacidade que os nossos irmãos no passado desenvolveram, que José desenvolveu quando saiu da sua terra, foi vendido como escravo, foi levado para o Egito. Quando pensou que estava bem, ele foi parar no calabouço e ele foi resiliente, ele resistiu, ele não se rendeu, ele não se dobrou, porque ele tinha uma promessa. A palavra de Deus estava fincada no seu coração como um alicerce, como uma fonte de vida eterna, e ele então permaneceu resiliente, e daquele calabouço lá no Egito, ele saiu para ser governador. Como a palmeira, ele se reergueu depois da tempestade e reinou sobre aquela nação ímpia, pregando e anunciando a palavra de Deus. É isso que Deus tem colocado ao nosso coração. Nós precisamos sim ser cristãos resilientes, né? Como a palmeira retorna à posição que estava antes de enfrentar a pressão, por causa da sua resiliência, a sua capacidade de absorver essa pressão da adversidade, essa pressão externa, essa circunstância adversa. E a Bíblia está dizendo, não sou eu, que o justo florescerá como a palmeira. A Bíblia está dizendo que o justo, ele vai enfrentar as tempestades, vai enfrentar as circunstâncias adversas, vai enfrentar pandemias, vai enfrentar doenças de todo tipo, crises e guerras, mas o justo florescerá. Quer dizer que isso não impedirá você de continuar crescendo, porque o Espírito de Deus tem plantado no teu coração a resiliência, essa capacidade de enfrentamento, essa capacidade de absorver essa força, de absorver essa pressão e voltar de novo à posição original. Oh, glória a Deus! Isso é ser um cristão resiliente. A pergunta continua: você é resiliente? Você está agindo nesse momento desta forma? Você tem colocado em prática aquilo que você tem recebido de Deus para resistir o mal? A palavra nos deixa claro que nós, como cristãos, precisamos entender que as circunstâncias podem até atingir nossas emoções. E como tem atingido, não é verdade? Quantos cristãos estão com as emoções abaladas nesses dias? Quantas pessoas estão atordoadas, emocionalmente fragilizadas? Mas nós sabemos, irmão, que essas circunstâncias, elas podem atingir as nossas emoções, mas nós devemos nos manter firmes durante a tempestade. Nós precisamos nos manter firmes durante a circunstância. Quando essa força se é oposta a nós, ela vem e nos impõe essa situação, nos impõe essa pressão, nós devemos permanecer firmes, né? Nós precisamos nos reerguer para a posição que temos na palavra de Deus, pois a nossa fé não é firmada em emoções. Se a nossa fé estiver firmada em emoções, irmão, as nossas emoções sendo abaladas, nós também estaremos abalados, mas a nossa fé não é firmada em circunstâncias. Por quê? Nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, mas a nossa fé, ela é firmada, sim, em Deus. Amém, irmão? A nossa fé é firmada em Deus. Paulo vai dizer isso para os irmãos em 2 Coríntios 2, 4, 5, ele vai dizer assim: olha, a minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês, a fé que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A fé de vocês, a nossa fé. Paulo, ele trabalhou muito. Paulo, ele foi incisivo. Paulo foi criterioso no ensino da doutrina, para que a fé da igreja não estivesse fundamentada em sabedoria humana, em conhecimento humano, porque o conhecimento humano, quando vem a tempestade, quando vem o problema, o que acontece, ela se abala. A emoção, o homem fica emocionalmente abalado, mas se a nossa fé
está fundamentada na palavra, está fundamentada no poder de Deus, nós sabemos que acima disso está Deus controlando todas as coisas, e a nossa fé está na palavra, na promessa que Deus nos fez. Por isso nós precisamos desenvolver essa capacidade. Nós temos agora tudo o que nós precisamos. O que, pastor? Como nós temos tudo o que nós precisamos? Nós temos uma condição adversa que nós não conseguimos. Não tem ninguém que tenha uma solução para ela, então é uma situação adversa que nós precisamos desenvolver essa resiliência como igreja. A igreja precisa se adaptar, a igreja deve continuar sendo igreja, deve continuar sendo o baluarte da verdade, deve continuar sendo, né, os emissários do evangelho, né, os embaixadores do evangelho. A igreja continua sendo a embaixada do reino de Deus na terra, mas a igreja precisa lutar contra esse mal, contra esse inimigo invisível. Ela precisa desenvolver essa resiliência, e como a palmeira, né, se preciso até dobrar, mas não se quebrar. Está entendendo, irmão? Tem um ditado nosso no interior que diz assim: enverga, mas não quebra. Quem já viu isso, né? Enverga, mas não quebra. E a gente pensa sempre nisso. Quando eu ouço esse ditado, enverga, mas não quebra, nós pensamos sempre naquelas varas, nas capoeiras, nos matos, aquelas varas que, quando ela é dobrada, você leva ela ao chão e solta, ela volta à posição original. E quando passa alguma coisa sobre ela, às vezes ela permanece alguns dias ali, agachada ao chão, mas daqui a pouco ela começa a se levantar e ela se posiciona novamente na posição anterior. Deus está dizendo, está esperando que a igreja dele, aqueles aos quais ele entregou o teu filho, entregou o teu espírito, entregou as promessas, seja uma igreja resiliente, sejam cristãos resilientes, capazes de opor-se a essa situação, resistir a essa situação, não cair, não se quebrar, mas permanecer de pé, se levantar novamente para a glória de Deus. Outra questão interessante sobre resiliência, além de saber se nós somos ou não, o que é resiliência, que nós devemos ser resilientes, é saber que nós podemos aumentar a nossa resiliência. Pastor, eu tenho sido resiliente, eu tenho me comportado, eu tenho enfrentado, minha emoção se abala, mas eu volto lá na palavra, eu recorro novamente à palavra, eu vou orar, eu vou ouvir um sermão, eu vou buscar a presença de Deus, e logo eu me sinto graça de novo. Quando eu começo a me abater, eu vou e dobro na presença de Deus, oro, busco a presença dele, e logo eu me ergo de novo e me encho de esperança. Por quê? Porque eu sei que a minha fonte é a palavra de Deus. Pastor, mas eu acho que não estou sendo tão forte. Irmãos, então preste atenção, você pode aumentar a sua resiliência. Pastor, como é que eu posso aumentar essa minha capacidade de lidar com esses problemas? Como é que eu posso aumentar a minha capacidade para lidar com esse problema que nós estamos vivendo hoje? Com essa questão da Covid, com essa questão da quarentena e as suas consequências em todas as áreas da nossa vida. Como é que eu posso aumentar a minha resiliência, então? Olha, a nossa forma de aumentar a nossa resiliência é seguir o exemplo da palmeira. Aquele exemplo que eu disse. Qual que é o exemplo da palmeira? Aprofundar as nossas raízes até a fonte de água. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes. Nós precisamos buscar essa fonte de água regular, essa fonte de água perene. Por mais que na superfície esteja deserto, por mais que na superfície, ou seja, no mundo que nós estamos vivendo, ele está seco, ele está deserto, ele está sem a presença, sem a graça, o mundo está triste, o mundo está apavorado, mas as nossas raízes estão aprofundando e estão buscando essa fonte de água regular, de fonte de água perene. Nós temos que nos aprofundar em Cristo, é isso, irmão, nós temos que aprofundar em Cristo, aprofundar nele e encontrarmos a força necessária para aumentar a nossa resiliência, é em Cristo. Irmãos, é o momento de nós aprofundarmos em Cristo, de nós buscarmos a presença de Jesus, de nós buscarmos a palavra de Jesus, de nós buscarmos a direção de Jesus, para nós sermos resilientes diante dessa situação, para que nós venhamos nos manter firmes diante das circunstâncias que
possam e que estão se levantando. Por que se possam? Que pode se levantar outras circunstâncias. Nós vamos passar por essa circunstância agora, mas essa não será a última. Poderão e virão outras circunstâncias, mas nossas raízes estão se aprofundando, e a cada dia mais nós ficamos mais fortes, mais resistentes, mais capazes de absorver essa força contrária, não se quebrar, pelo contrário, se levantar e se posicionar novamente na posição que nós estávamos antes. Que posição? Na palavra. Posicionado em Deus, na sua palavra. Essa é a nossa posição. Louvado seja o nome de Jesus. Olha o que Jesus disse àquela mulher samaritana à beira do poço. Ele disse para ela assim: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jesus estava falando dessa fonte perene, dessa fonte de água que não se acaba. Ele estava falando: nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Assim como a palmeira encontra aquela água regular, aquela fonte regular lá nas profundezas do deserto, e ela então lá em cima, a sua copa, o seu tronco resiste às tempestades, nós encontramos em Cristo a fonte de força para nós resistirmos essa situação adversa, essas circunstâncias que vêm contra a nossa vida. Mas observe uma coisa interessante: nós precisamos, eu disse, aprofundarmos em Cristo. Ou seja, nós precisamos ir constantemente praticando e exercitando aquilo que nós temos aprendido. Nós não podemos simplesmente receber uma verdade, alegrar o coração e colocar de lado esta verdade. Pelo contrário, todas as verdades que Deus tem transmitido ao nosso coração, elas são práticas, elas são para ser aplicadas. Deus não nos dá uma palavra para alegrar o nosso coração e nós colocarmos numa prateleira, em algum arquivo da nossa mente, do nosso coração, esquecida ali. Não, a palavra que Deus tem nos dado, ela é prática. Nós precisamos praticar, nós precisamos exercitar esta palavra dia após dia. Assim nós vamos nos aprofundando em Cristo, aprofundando na força de Cristo aos poucos. Lembra, olha, Romanos 10:17 diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, à medida que eu vou recebendo a palavra, que eu vou me expondo à palavra, que eu exponho o meu coração, que eu exponho a minha mente, que eu exponho o meu ser à palavra de Deus, a palavra de Cristo transmite a mensagem do reino, a mensagem de Deus, a mensagem de vida eterna ao meu coração. É por isso que os discípulos, quando foram confrontados por Jesus, porque muitos estavam abandonando Jesus por causa do sermão duro, eles disseram assim: para onde nós iremos se só tu tem as palavras de vida eterna? Que palavras de vida eterna são essas? São essas palavras, são essa mensagem que transpassa o nosso ser físico, essa mensagem que impregna o nosso espírito e gera em nós fé, gera em nós essa condição de resistir diante das coisas que as pessoas... A maioria das pessoas, elas vão entender que não há mais saída, mas nós olhamos para o horizonte e nós vemos depois do monte, e nós então entendemos que há solução, que Deus está no controle, porque a palavra dele tem gerado em nós fé, tem construído em nosso espírito uma fortaleza, onde Deus reina nela e nos conduz com segurança para o lugar que ele mesmo prometeu. Olha, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Ou seja, isso é aos poucos. Não queira ser um super crente hoje. Não queira agir como se você pudesse enfrentar as legiões de demônios hoje. Não, lute com a arma que você tem e enfrente o inimigo que está à sua frente hoje. Você vai desenvolver resiliência nessa batalha. Olha, um grande exemplo de resiliência foi Davi. Davi, quando foi confrontado sobre a sua capacidade de enfrentar o gigante, ele disse: olha,
lá sozinho, lutando e pastoreando o rebanho que meu pai colocou sob meu cuidado, eu enfrentei urso, né? Eu enfrentei leão, né? E quer dizer, ele foi desenvolvendo uma resiliência ali no deserto, ali nas noites frias no deserto, enquanto apacentava e protegia aquele rebanho, ele desenvolveu essa capacidade de resistir às circunstâncias. E quando ele vê aquele gigante, ele então entende: pô, eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão. Então ele desenvolveu essa resiliência. Se ele não tivesse tido nenhuma experiência de adversidade, irmão, se você acha que ele ia agir como a maioria que estava lá, que agiram, inclusive Saul e os irmãos de Davi, com medo, sentindo-se impotentes e entregando e se dobrando diante das ameaças daquele gigante. Mas não, Davi desenvolveu resiliência quando enfrentou os problemas. Levante e enfrente os problemas e desenvolva, seja fortalecido para você continuar crescendo na presença de Deus. Esta é a mensagem de Deus para mim e para você, e isso deve ser feito aos poucos. Se nós lermos esses dois textos juntos, Romanos 10, 17 e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que diz assim: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, é de glória em glória, é de luta em luta, é de resistência em resistência que nós vamos desenvolvendo essa capacidade de enfrentamento das adversidades. Nós já entendemos, e Jesus fez questão de deixar muito claro para mim e para você e para os discípulos naquela época, antes dele voltar para a glória, ele deixou claro para nós: olha, não vai ser fácil. Você já viu aquele líder que treina os seus súditos, e depois, quando eles esperam aquele discurso: vocês estão prontos, vocês vão vencer todas as batalhas, vocês são invencíveis, vocês nunca vão ser abalados? Era talvez esse o discurso que os discípulos esperavam de Jesus, mas Jesus faz o quê? Jesus diz assim: olha, tenho-vos dito essas palavras, João capítulo de número 16, versículo 33, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Aleluia. Jesus, ele deixou claro que a nossa vida aqui não seria uma vida fácil, que nós teríamos que desenvolver essa capacidade de resistir, essa capacidade de resistir às circunstâncias, aos problemas, às guerras, às pragas, a tudo que pode vir contra a nossa vida. Nós temos em Cristo Jesus condições de desenvolver essa força que não é encontrada em nenhum lugar, que não pode ser encontrada no intelecto de homem nenhum, mas ela está em Cristo, e através do seu Espírito, Ele compartilha essa capacidade comigo e com você. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a decisão é nossa. Se nós permitiremos que esses dias nos destrua, se nós permitiremos que essa situação nos enfraqueça, nos dobre e nos quebre ao chão, destrua a nossa fé, destrua a nossa esperança, é nós que decidimos. Nós decidimos se esse tempo que nós estamos vivendo, que essa adversidade, essa circunstância vai nos destruir, vai devastar nossa alma, o nosso interior, ou se nós vamos usar da fonte que é a palavra de Deus, essa fonte inesgotável que é a palavra de Deus, e nos manteremos firmados como a palmeira no deserto. Nós precisamos recorrer à fonte que é a palavra para nos mantermos firmados e nos erguermos para a mesma posição e prosseguir crescendo. Louvado seja o nome de Jesus. A decisão é nossa. Ou nos rendemos, ou agimos como a palmeira. Porque a palavra de vida eterna tem sido dada aos crentes. As nossas raízes podem acessar essa fonte de vida eterna, porque Deus tem compartilhado ao nosso coração essas palavras. E nós podemos, pela fé, nos apropriarmos dessas palavras. O mesmo Jesus, ele vai dizer assim, naquela parábola
da construção dos 2 alicerces, ele vai dizer: eu lhe mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como um homem que, ao construir a sua casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar a casa, porque ela estava bem construída. Nós temos que ser essa casa bem construída. Nós precisamos nos posicionar e deixar de ser apenas espectadores para sermos os atores principais da nossa fé. Deus nos fez filhos teus, nos deu o teu Espírito e tem colocado a palavra de vida eterna em nosso coração para que nós sejamos os atores principais da nossa fé, para que nós venhamos praticar essa fé, para que nós venhamos viver, as promessas de Deus. O mais importante para mim e para você, assim como esse versículo nos diz, não é apenas suportar os dias maus, mas sim do que você, eu e nós e a igreja se tornará após os dias maus. A questão não é se nós vamos resistir. Jesus já disse que nós vamos resistir. A questão é no que nós vamos nos tornar após esses dias maus. Nós seremos uma árvore ao chão ou nós seremos uma árvore mais forte? Nós seremos uma árvore dobrada e rendida ao chão, seca, que só serve para lenha, ou nós seremos uma árvore mais forte, maior, mais resistente, porque foi resiliente e desenvolveu a capacidade de enfrentar e vencer as tempestades da vida? Vamos orar nessa noite. Temos meninos para louvar? Dá tempo? Dá. Nós oramos e terminamos louvando. Glória a Deus. Que o Espírito de Deus possa fazer você crescer, aumentar a sua resiliência nesses dias. Eu quero profetizar na vida da igreja que são dias de experiências sobrenaturais e de transformações que vão mudar a sua vida. O Espírito de Deus está operando no seio da sua igreja. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos nesta noite por esta palavra, Senhor. E nós queremos te adorar agora com esse cântico, e que esse cântico seja, Senhor, ó Deus, um bálsamo a jorrar no coração desse irmão, dessa irmã que está ouvindo agora, ó Pai. Que o Senhor possa transmitir agora, através, Senhor, ó Deus, teu Espírito, ó Deus, graça, que o Senhor possa transmitir força, que, ó Deus, Pai, ó Deus, cada um possa sondar a si mesmo, ó Deus, e buscar na tua palavra, Senhor, a água viva, fortalecedora, para nos tornarmos, ó Deus, como a palmeira, Senhor, ó Deus, crescer e florescer para a tua glória. Abençoa, Senhor, a tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus.